Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vocês estão bem? Localize aí na sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 42. Nós vamos agora aprender sobre a cana quebrada e o pavio que fumega. É isso aí. Quando nós ouvimos falar sobre esse texto, nós pensamos, o que vai vir daí, né? O que vai ser extraído desse texto, mas é um texto de uma grande grandeza. Quantos acharam? Diga, eu amo a Bíblia e vou morar no céu. Eu amo a Bíblia e vou morar no céu. Ah, uns não falaram, então não vão tomar café todos. Diz assim o texto, 42 do verso 1. Isso. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, e nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana quebrada ou a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Diga assim, a cana quebrada, ele não esmagará, e o pavio que fumega, ele não apagará. Se assente, aplaudindo a Jesus pela sua palavra. Glória a Deus. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós vamos encontrar profecias sobre a vida e a vinda de Jesus. Foi ele quem profetizou, foi ele quem escreveu no seu livro sobre tudo aquilo que haveria de acontecer, e tudo aquilo que Deus deu a Isaías se cumpriu. Quando você abre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, cada livro desse é o cumprimento de uma profecia liberada pela boca de Isaías. Quando nós lemos o capítulo de número 42, vai começar dizendo, eis aqui o meu servo. Quem é este servo que Isaías está dizendo? É Jesus. Isaías está dizendo que há um servo que foi eleito, que é amado, em que Deus se compraza, em que Deus se deleita e que ele ainda está por vir. E quando ele vier, a cana que estiver quebrada, ele não vai lançar fora. E o pavio que estiver fumegando, ele não vai apagar. Isaías está dizendo, só um pode utilizar o que o homem descarta. Só Jesus promove em nós, irmãos, a utilidade em que às vezes nem nós mesmos enxergamos. Quando Isaías profetiza no capítulo de número 42 sobre a cana trilhada, a cana que não se quebrará, e sobre o pavio que não se apagará, 700 anos depois vai se cumprir essa profecia. E eu quero que você abra no cumprimento dela, que está em Mateus, capítulo de número 12, verso de número 20. Olha que Mateus vai escrever: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão ou o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. 700 anos depois da profecia, nasce um
que vem para trazer justiça, que vem para incluir os excluídos, que vem para ligar os desligados, que vem para trazer vida aos cegos, trazer cura aos doentes. Este é Jesus, que se tornou em forma de servo, sendo igual a Deus, não usurpou ser melhor ou maior do que Deus, mas tomou a forma humana, a forma de servo, para dizer que ainda que você esteja caído, lançado ao fogo, esmagado ou quebrado, há esperança, porque o meu Deus não descarta, o meu Deus não joga no lixo ninguém, antes Ele promove uma restauração, uma renovação, e nesta manhã Ele está dizendo: não lançarei ninguém no fogo, nem muito menos descartarei, porque todos têm uma utilidade no meu reino. Cana quebrada, em outras traduções, está caniço. Pavio, em outras traduções, está morrão. Mas cana e caniço são a mesma coisa. Pavio e morrão são a mesma coisa. Jesus consegue, em poucas palavras, Ana, dizer muito. E Ele vai usar coisas simples para nos ensinar a valorizar. Jesus vai falar conosco e Ele vai falando aquilo que Isaías profetizou no capítulo de número 42 do seu livro. E eu já quero te dizer qual é a importância da cana. Quando eu falo cana e a Bíblia está falando cana, não é a cana de açúcar que você conhece. É aquela cana que parece um bambu, ela é oca por dentro. Quem já viu? Ninguém tem bambu em casa? Aqui, vou mostrar para vocês, está vendo? Ela não é igual a cana de açúcar, visivelmente ela parece estar cheia por dentro, mas ela é oca, ela é vazia. Ela é mais conhecida como a cana de junco, não é a cana de açúcar. Diga, não é a cana de açúcar. Diga assim, é a cana de junco. É parecida com o bambu porque o caule dela é bem rígido, é bem duro, e ela nasce às margens dos rios. Você que visita algumas cidades do Nordeste, você vai ver que as margens do rio tem muita cana de junco. Ela se parece com a cana de açúcar, mas ela não é a cana de açúcar, ela é a cana de junco. E o junco é usado para quê? Para fazer cestos. Se lembra de Moisés, quando o decreto foi dado que todo menino que nascesse teria que ser lançado no rio Nilo? Joquebede vai pegar um junco, ela vai fazer um cesto de junco, porque ela quer guardar, ela quer preservar o menino, e ela vai betumar por dentro, por fora, para que a água não entre, e ela vai lançar sobre o rio. E o texto vai dizer que o junco, que também era utilizado para fazer os papilos, as escritas antigamente, vai preservar o menino vivo. E eu já quero liberar: se a tua vida, se a tua casa estiver junto ao junco, ao papilo, à palavra, Deus vai preservar alguém vivo. Por causa da palavra, Deus vai preservar a tua casa viva. Por causa da palavra vai ter livramento. Por causa da palavra vai ter, aleluia, um tempo novo sobre a tua vida. Ela nasce às margens do rio, só que ela se quebra com facilidade quando os ventos estão batendo sobre ela. Mesmo a cana de junco está plantada sobre as águas, há um perigo dela se secar e vir a morrer. E quando nós olhamos para a cana representa o homem, representa a tua vida. E às vezes você está plantado dentro da igreja, está até recebendo água, mas está seco por dentro.
Quem olha diz assim, está produzindo, mas está oco por dentro, não tem nada por dentro. Por quê? As águas que entram por dentro, se a cana tiver rachada, ela não vai conter a água que ela necessita para sobreviver de pé. Ou seja, a cana é a minha vida, e se eu não receber a água do Espírito Santo, e se a minha vida não estiver com as brechas fechadas, a água entra e sai, a água entra e sai. E qual é o perigo? O perigo é que você não fica firme, porque você não está sendo sustentado pela água do Espírito. É o salmista que vai dizer que nós somos árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ei, eu quero profetizar e liberar uma palavra. Deus vai te plantar e você vai receber água para ser nutrido. Não vai ser só na terça, na quinta ou no domingo. Tem água de Deus para nutrir a raiz. O caule de alguém chegou aqui seco, mas vai sair daqui mergulhado nas águas do Espírito, porque a água traz vida, a água traz recomeço, a água traz vigor, a água tira o desânimo, a água tira o medo, a água produz alegria. Mas com a facilidade que o vento bate nela, ela pode se quebrar. Diga, ela pode se quebrar. Dentro do contexto bíblico, Ivanilson, a cana era usada para a fabricação de flautas. As crianças que viviam à beira dos rios, elas pegavam a cana de junco e começava a manusear a produção de flautas. E essas flautas eram usadas, Rafael, para canções, para adoração, para o louvor. As crianças produziam flauta, só que ao passar do tempo, essas flautas, elas furavam. E ao furar, elas não tinham mais utilidade para ser usada. E por não ter utilidade para ser usada, irmão Geraldo, elas eram descartadas, elas eram esmagadas, ou virava cana trilhada. Quem aqui já viu um canavial, quando ele está todo cortado, e você vê um monte de cana pelo chão, você vê um monte de cana seca pelo chão, ali é cana trilhada, é cana que não serve, perdeu a utilidade. Então quando a flauta recebe o furo, ela é descartada, ela é esmagada. O texto também vai dizer que a cana de junco é usado também para fazer cama. Na época bíblica, a cana era usada para fazer cama. E quando eu falo de cama, eu lembro do quê? De descanso. Ela também era usada na fabricação de sandálias para os pés. Olha quanta coisa você aproveitava da cana de junco. Ela era para a produção de flauta, ela era para a produção de cama e também para a produção de sandália para os pés. Flauta fala de adoração, cama fala de descanso para o corpo e sandália fala de direção para os pés. Satanás quer que você permaneça uma cana quebrada, porque cana quebrada não promove adoração, cana quebrada não tem descanso para o corpo, e cana quebrada não tem direção para os pés. Mas mesmo que você entrou aqui quebrado, ainda há esperança. Jesus vai voltar a te dar utilidade. Jesus vai voltar a usar essa cana que alguém está dizendo, está quebrada, mas ainda é cana, está quebrada, mas ainda tem utilidade. Jesus não vai descartar ninguém. Antes você era a canção de alguém, era o descanso de alguém, era a direção de alguém. Pois bem, pois Deus te sentou aqui nesta manhã para dizer: esse tempo vai voltar, esse tempo vai voltar, porque Deus deseja restaurar a cana quebrada. Tem restauração de Deus para a tua vida nesta manhã. Jesus
vai declarar no verso de número 20 de Mateus 12 que nós lemos. E esse não dele aqui é um ponto final, dizendo: não esmagará, não será descartada, não será lançada fora, não será inutilizada a cana quebrada. Jesus se levantou nesta manhã para dizer: é um ponto final. Não é o teu fim, não é o fim para a tua casa, não esmagará a cana quebrada e nem se apagará o pavio que fumega. Olha para o seu irmão e diga: Jesus está dizendo não. E o não dele é para dizer: basta, eu cheguei na tua história, eu cheguei na tua vida, eu cheguei para mudar. Porque o Senhor conhece enxergar em nós, o Senhor enxerga em nós, aquilo que nós não conseguimos enxergar. Aquilo que as pessoas não conseguem enxergar é o que o Senhor está enxergando em nós. Ei, Jó vai dizer: porque ainda há esperança para a árvore cortada, mesmo cortada, descartada, ao cheiro das águas, ela pode voltar a brotar, ela pode voltar a viver. O Senhor te enxerga. Deus já usou o pastor dizendo que o Senhor te vê, o Senhor te enxerga. Quantas vezes nós nos sentimos como uma cana quebrada? Entra culto, sai culto, nada entra, nada alimenta, nada sustenta, porque a cana está. Olha para o seu irmão e diz: pode ser quebrada, mas você não deixa de ser cana. Você ainda será o motivo da canção de alguém. Você ainda será o descanso do corpo de alguém. Você ainda será a direção dos pés de alguém. Por quê? Porque no meio da inutilidade, Deus enxerga utilidade em você. Aponta para o seu irmão e diga: você é muito útil. Porque Ele tem poder de restaurar a cana quebrada. Pastora, como que a cana se quebra? Pelos ventos fortes. E vento forte fala de lutas difíceis de suportar. Todos nós já fomos quebrados por momentos de angústia, momentos de solidão, momentos de esquecimento. A cana pode se quebrar por palavras lançadas que atingiu a alma. A cana pode se quebrar por angústias, por abandono, por rejeições. Mas em todas essas situações não é o fim, porque tem Deus se levantando para dizer: não vai ser esmagada. Essa opressão, essa depressão, essa angústia, esse medo não vai te vencer. Esse medo não vai te esmagar, não vai arrancar a alegria que eu tenho para te dar, porque o meu Deus está se levantando para dizer: ainda tem solução, ainda tem esperança, ainda tem restauração, ainda tem mudança. Você quebrado não vale nada, mas você na mão do oleiro é refeito. Você na mão do oleiro ele refaz. O vaso na mão do oleiro pode se quebrar, mas o texto vai dizer que ele torna a fazer, ele torna a recriar, ele torna a consertar, ele torna a refazer. Pode ser que você entrou aqui como uma cana quebrada, está tudo quebrado, mas o Deus que estrutura sentimentos, o Deus que traz estabilidade emocional, está dizendo: não vai te esmagar, não vai te vencer. Esse medo, essa frustração, essa angústia, esse pavor, essa síndrome não vai te vencer. Por quê? Porque eu cheguei para restaurar. Quando nós olhamos para a cana, nós também entendemos que cana é sinal de fragilidade. Cana é sinal de instabilidade. E quantos de nós somos uma cana dentro da igreja? Estamos estáveis emocionalmente,
estamos frágeis. Nada move, nada comove. Por quê? Porque você está sendo esmagado por dentro. E ninguém conhece você por dentro a não ser o teu dono. Só que ele mesmo disse: não vai ser esmagado com esse sentimento. Alguém tem a sensação que uma carreta passou por cima, mas o Senhor está dizendo: eu vou te erguer do monturo. Eu vou te erguer dessa situação. Vou te dar um banho de sangue. E você vai se assentar em lugares de príncipe. Você vai se assentar em lugares de honra. Porque o Deus que viu a tua aflição é o mesmo que desceu. E quando Ele desce é para agir. E quando Ele desce é para consertar. E quando Ele desce é para refazer. E quando Ele desce é para mudar. Eu não sei a situação que você entrou, mas eu quero liberar. A mesma situação que veio não é a mesma que vai voltar. Não é a mesma que vai voltar, porque Deus desceu na casa e Ele está promovendo restauração. Restauração. Você conhece o processo da restauração? Quando chega um celular danificado, Paulinho, você precisa restaurar. Qual que é a sua principal preocupação? Não mexer nos dados originais, nas peças principais do celular. Já está danificado, eu não posso promover mais dano. As peças que não foram danificadas, essas eu vou preservar. E as que foram danificadas, Ele troca. Ele troca. Mas não deixa. Ele não deixa que as demais sejam danificadas. O processo de restaurar pode estar esmagado, mas Ele repara. Pode estar danificado, mas Ele tem a peça, aleluia, para trocar. Irmãos, o que você precisa hoje não vai ser restaurado, não, vai ser trocado. Ele troca essa situação por outra. Deus está dizendo: eu troco o choro pela alegria, eu troco a angústia pela, aleluia, estabilidade. Eu troco a solidão pelo abraço. Eu estou tirando as peças que está danificando, que está deixando você fraco, sem uso, sem utilidade. Alguém está dizendo: se continuar assim, vai morrer, vai perecer. Mas hoje você sentou na casa do conserto e Ele tem a peça certa. Ele vai tirar o que danifica, Ele vai tirar o que está fazendo você não ter valor. Porque na casa dEle, além da cana e do pavio tem valor, você também tem valor. Você tem a maionderebaraçuia. Além disso, Paulinho tem que ter cuidado para não quebrar as peças que ainda restam. E se ele não consertar, vai dar paner, vai dar perca total. E Jesus está conversando com alguém aqui, dizendo: se você não deixar eu trocar as peças danificadas, vai dar perca total. Só que antes de te perder, Ele chega. E eu vejo Deus chegando na vida de alguém, dizendo: bora abrir. Bora abrir esse coração, bora tirar as peças danificadas, bora tirar essa raiva, bora tirar essa sede de vingança, bora tirar essa falta de perdão, bora tirar esse medo, bora tirar essa depressão, bora tirar essa angústia, porque eu cheguei para colocar, refazer. Oh, Jesus está derramando sobre alguém aqui peças novas. Peças novas. Hoje nesta manhã, o que entrou danificado vai sair restaurado. Levante as mãos, porque o anjo do Senhor desceu para trocar. Ele vai trocar aqui, ajustar ali. Ele vai restaurar. Você vai sair daqui útil, funcionando. Você vai sair daqui, aleluia,
aleluia, renovado, restabelecido. Você vai sair daqui, aleluia, transformado por Ele. Diga para o seu irmão: você pode ser uma cana quebrada, mas tem restauração para a tua vida. Ele fala aqui, no mesmo texto, que a cana trilhada não quebrará, e nem o pavio que fumega. Coloca lá, isso, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão, o pavio que... O mesmo texto vai falar sobre a cana e o mesmo texto vai falar sobre o pavio. Nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, como que era feita a iluminação das casas? Não existia eletricidade. As casas eram iluminadas por candeeiros, por lamparinas, por lampião. E havia um segredo para que a luz permanecesse acesa. O texto vai dizer que eles pegavam um candeeiro, e esse candeeiro era feito de barro, e eles enxertavam dentro desse candeeiro um pavio. Quem aqui já viu um pavio? Pavio hoje não é mais pavio que eles usam. É parafina, né, que eles usam na vela. Mas antigamente os pavios eram feitos de linho. E havia um segredo, pastor Alex, para se promover esse pavio. Uns conhecem como pavio, outros como torcida. Não é torcida do Corinthians, é torcida mesmo. Os corintianos já pensam que... Eles pegavam um fio de linho e eles começavam a torcer. Torcia, porque toda composição tinha que estar junta, entrelaçada. Torcia. E quando a torcida estava pronta, o pavio estava pronto para fumegar, para pegar fogo. Eles colocavam num candeeiro o pavio e colocavam combustão. Qual era a combustão? Querosene, azeite. Colocava o azeite e o pavio pegava fogo. O pavio pegava, porque é o pavio que recebe a combustão, ou seja, o pavio que se alimenta para produzir a luz. E se o pavio não se alimentar, não tem como ele Tem crente de pavio aqui? Porque se você não se alimentar, você não produzirá luz para ninguém. Se você não se alimentar do azeite, que é a presença de Deus, você não vai iluminar a vida de ninguém. Pois a Bíblia vai dizer que nós somos a luz. Então o pavio tem que estar aceso. E ele ficava ali, ele recebia combustão. Ele era embebecido, sabe? Encharcado no azeite. E luz, fogo, só é bom quando é encharcado, embebecido no azeite. Porque o azeite fala da luz do Espírito. E crente que está encharcado, embebecido no azeite, no Espírito de Deus, ele promove luz aonde ele passa. Aonde ele passa, ele é luz, ele é claridade. Aonde ele passa, as trevas batem em retirada. Só que havia um perigo. Quando consumido todo o pavio, ele era substituído por um novo. Só que antes da troca, Andréia, o pavio, o que fazia eu trocar o pavio quando ele começava a fumegar? Você está vendo que ainda resta bem pouquinho fogo? E quando o fogo está baixo, o que o fogo promove? O que o fogo promove? E fumaça faz o que no ambiente? Embaça. Traz mau cheiro. Ninguém gosta de ficar no ambiente que tem. Quem aqui já foi na casa de alguém para fazer um churrasco?
Em vez de churrasco, só tinha fumaça. Você não consegue permanecer no ambiente que há fumaça, porque a fumaça te agride. Sabe por que tem muitos irmãos agressivos? Porque está com o pavio fumegando. Só que há um perigo, humanamente falando, quando eu vejo que o pavio está fumegando, na minha ótica é a hora de trocar, é a hora de destacar, de descartar, é a hora de apagar. Mas na ótica de Jesus, ele grita: não se apagará o pavio que fumega. Pode até estar se apagando, mas eu não permito, não mexe, não toca, não aperta, deixa comigo, porque Jesus sabe trabalhar com pavio que fumega. O novilho de lã, depois utilizado, ele era queimado e não podia tocar nele. Esse novilho era retirado. E agora, o pavio que estava torcido está desmanchado. E se alguém tocar nele, pastor Alex, ele se desfaz. Porque aonde não há fogo, resta fumaça. E aonde há fumaça, você não toca. Porque senão você desfaz o que resta. E tem muita gente querendo mexer naquilo que Deus não autorizou. Deixa Deus tratar com o seu marido, deixa Deus tratar com o seu filho. É um pavio que está fumegando, para o mundo está inútil, mas deixa lá. Porque Deus está dizendo: eu sei tratar, eu sei como mexer, eu sei como refazer, eu sei como fazer ele retornar a ser um pavio novamente. Porque se a gente toca, a gente desfaz, mas o Espírito de vida está dizendo: não toca, só entrega para quem sabe refazer, só entrega para quem sabe mudar, só entrega para quem sabe recompor o pavio. Agora aquele que traz luz, aquele que promovia luz, agora se tornou insensível, se tornou delicado, ao ponto que não dá mais para a gente tratar. Cana quebrada e pavio que fumega, só quem trata é Deus. Porque Ele conhece a a gente vê o por fora e às vezes a gente não sabe lidar com a situação. Mas Jesus, Ele vê por dentro e Ele sabe aonde começou, Ele sabe o que provocou, Ele sabe como chegou nesse estado. Então deixa Deus fazer. Entrega a sua vida hoje. Se seu pavio está fumegando, quase se apagando, entrega para Ele, porque Ele tem forças novas, Ele tem ajuda do céu. Você está quase se apagando, quase se desviando, quase abrir mão de tudo, mas você veio nesse culto, e nesse culto também tem renovo para o pavio. Assim como tem restauração para a cana quebrada, Ele tem renovação para o pavio que fumega. É restauração e renovo, é restauração e renovo. Olha para o seu irmão e diga: não mexa, não toque no pavio que está fumegando. Se vê fumaça, chama quem pode, porque se você se envolver, você também vai virar uma fumaça, você também vai perder as forças. Você já experimentou entrar em guerras que Deus não te autorizou e você sai mais cansado de quem está lutando ela? É pavio que fumega, irmão Geraldo. Está se apagando e você quer ser a combustão. Você quer ser a combustão do pavio. Só que a combustão do pavio se chama Espírito Santo. Se Ele não convencer, ninguém convence. Se Ele não transformar, ninguém transforma. Se Ele não tocar, ninguém consegue tocar. Entrega a sua vida, esse pavio que está fumegando, fazendo fumaça, para quem sabe lidar com ele. Qual é a importância do pavio? Diga: trazer luz.
aquecer o ambiente e receber o azeite. Diga: trazer luz, aquecer o ambiente e receber o azeite. Essa é a importância do pavio. Ele traz luz para o ambiente, ele aquece o ambiente e ele ainda recebe a combustão, ele recebe o azeite. E nesta manhã Deus te sentou aqui, por quê? Porque você está quase se apagando, quase se esmorecendo, mas tem azeite do céu sobre a tua vida, tem azeite que vai refazer, recompor. Deus está dizendo: você voltará a ser luz, você voltará a aquecer a vida de alguém, você voltará a produzir a mudança, a produzir o avivamento. O que promovia o fogo era a luz, o calor. Você vai aquecer. Chega de produzir morte, de produzir, aleluia, frieza. Tudo que estiver frio nesta manhã, Deus vai aquecer. Toda frieza espiritual vai sair, toda frieza no casamento vai sair, toda frieza sentimental vai sair, porque Ele vai voltar a aquecer. Deus vai voltar a aquecer a tua vida. Recebe azeite nesta manhã, recebe a presença nesta manhã, que aquece a tua alma e te faz promover luz. Agora você olha para o pavio que está fumegando e você lembra que outrora ele promovia luz, que outrora ele aquecia o ambiente, que outrora ele recebia o azeite. Só que hoje ele está na ótica humana, descarta, joga fora. Mas na de Deus, o que sobrou, eu vou refazer. Quem sabe o seu pavio, a sua vida estava para ser descartada. Já estavam preparando o lugar de descarte. Aí o Senhor olhou e disse: não, o pavio que fumega não se apagará. Sobrou, mas ninguém consegue mexer. Por quê? Porque se mexer se desfaz. Não, vai desfazer na minha mão, mas eu refaço novamente. É necessário se desfazer na minha mão. Para quê? Para tirar as cinzas, para tirar os excessos. Por quê? Porque o que sobrou eu vou refazer. Vai ser vaso novo, vai ser algo novo. Eu não sei o que restou aí na tua vida, na tua casa, na tua história, mas Deus vai pegar o que restou e vai refazer. Vai refazer. Ele vai começar a trabalhar naquilo que restou. Ele está dizendo: eu estou dizendo que não vai se apagar o pavio que fumega. Aquele que restaura a cana quebrada e aquele que renova o pavio que fumega está aqui nessa manhã. Levanta as mãos, porque tem restauração para a cana quebrada e tem renovo para o pavio que está fumegando. Tem restauração de Deus para a cana quebrada e tem renovo de Deus para o pavio que fumega. Restaurar é dar manutenção, é se comprometer em deixar do jeito que estava no começo. Deus está dizendo: eu vou manter você. Eu vou dar uma manutenção do céu e vou te deixar no começo, o primeiro amor, com a primeira paixão, com as primeiras obras. Ei, lembra da onde caiu e te levanta, lembra do início, porque hoje é noite de retorno. Ele vai dar manutenção no pavio, porque o pavio vai começar a clarear, vai começar a acender, vai ser, aleluia, recipiente de azeite, vai ser novamente. Quantos aqui já foram uma tocha acesa, uma luz que ilumina, já aqueceu muitos ambientes e agora está apagado? Quantos aqui as suas palavras eram fogo que incendiava e agora as suas palavras são fumaça que apaga até o que existe? Eu sei que muitos aqui que estão aqui dentro já perderam a força, a esperança, já perderam o brilho, já perderam
chama se apagou, e por causa da chama se apagar, você se sentiu inutilizado. Mas hoje Jesus quer te utilizar novamente. Olhamos para a nossa vida e fazemos uma análise dizendo: o que será do meu futuro? O que será de mim? Porque você sabe que do jeito que você está não dá para permanecer. Do jeito que essa situação está indo vai gerar morte, vai gerar caos. Mas eu louvo a Deus que você veio nessa manhã. Porque o Deus que restaura, o Deus que renova está na casa. O Deus que restabelece todas as coisas, o Deus que faz nova todas as coisas, está dizendo: não esmagará a cana quebrada e não se apagará o pavio que fumega. Para a cana eu tenho restauração e para o pavio eu tenho renovo. Ah, irmãos, se o meu Deus valoriza um pavio, se o meu Deus valoriza uma cana, quem dirá eu e você? Tem valor aí, tem valor dentro de você, tem utilidade, diz o Senhor. Jesus está dizendo: alguém te descartou, mas eu ainda vejo utilidade, e o que restou eu vou refazer, e você será instrumento de cura, você será a luz que clareia, você será azeite que cura as feridas, você será alguém que eu usarei para alcançar outras pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos uma cana quebrada. E essa cana se chama Pedro. Pedro viveu 3 anos e meio com Jesus. Foi um dos discípulos. Andou com Jesus. Vivenciou milagres extraordinários da parte dele. Pedro, nesses 3 anos e meio, foi alertado sobre a crucificação e também foi alertado sobre também a ressurreição de Jesus. Jesus não pegou nenhum dos seus discípulos de surpresa, Ana Lúcia. Ele vinha avisando que a crucificação chegaria, mas ao 3º dia ele ia ressuscitar. Se você olhar para o texto de Mateus, capítulo 27, verso de número 29, quando Jesus está sendo preparado para a crucificação, eles vão colocar uma coroa de espinho e eles vão dar uma cana na mão de Jesus. Para o mundo essa cana ia ser quebrada, ia ser esmagada, ia ser destruída, mas lá no céu quem preparou estava dizendo: a cana pode até se quebrar, mas não será esmagada, e sim esmagará. Quando olhamos para Pedro, ele estava sendo avisado sobre a morte, a crucificação e sobre a ressurreição. O texto vai dizer que mesmo assim, Pedro vai negar Jesus. Pedro vai se esconder. Pedro vai voltar a pescar. Pedro vai voltar a ter frustração. Pedro vai voltar a ter medo. Pedro está confuso. Pedro está envergonhado. Pedro se encontra como uma cana quebrada. Mas ao 3º dia, Jesus ressuscita. E o texto vai dizer que as mulheres foram até o sepulcro onde estava Jesus. E quando chegaram, a pedra estava revolvida. E ele dizia: quem procuras, Maria? Volte lá, vai até os discípulos e diga que eu irei ir ter com eles. E diga para a cana quebrada, diga para Pedro que eu estou chegando para restaurar. Diga para aquela cana quebrada que eu vi o medo, eu vi a frustração, eu vi a angústia da alma dele, mas eu saí
Diga que eu estou chegando. E do jeito que está não vai continuar. Do jeito que se encontra não vai permanecer. Jesus está chegando para mudar, para mudar, para mudar. Diga para a cana quebrada que eu estou chegando. Coloca para mim Ezequiel 34:16. Ezequiel 34:16. Olha que Jesus está dizendo: a perdida eu buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. E a quebrada? E a quebrada? Quando nós estamos como cana quebrada, nós estamos desligados. Mas Jesus veio para nos ligar. E quando Ele nos liga, há uma autoridade que Ele nos dispensa. Foi Mateus que disse que tudo que ligardes na terra será ligado. Tudo que ligardes na terra será ligado. Jesus vai ligar alguém que está desligado, sem utilidade para uso. Jesus está dizendo: o ano de 2023 eu vou te usar, viu? Eu preciso e eu almejo. Ano de 2023 eu estou ligando quem estava desligado. Eu estou aquecendo quem estava frio. Eu estou levantando quem estava caído. Eu estou erguendo quem estava destruído. Ele vai ligar, Ele vai ligar. Diga comigo assim: Deus não desfaz. Não, com mais vida, diga: Deus não desfaz do que ainda existe. O homem desfaz quando algo não é mais útil para você, ou você doa ou você descarta. Só que Jesus, Ele não desfaz e não descarta do que ainda existe. Pode estar só a raiz, mas ainda existe alguma coisa. Pode estar só o bagaço, mas ainda existe alguma coisa. Assim como Pedro foi a cana quebrada, Jonas foi o pavio que fumegava. Porque foi dado a Jonas uma ordem: vai até Nínive e abra a tua boca e profetiza que eu entrarei com justiça, mas antes disso eu trarei salvação. O texto vai dizer que Jonas vai se levantar para fugir da vontade do Senhor. E todas as vezes que nós fugimos da vontade do Senhor, nós nos encontraremos como um pavio que fumega. Está quase porque está fugindo da vontade do Senhor. Por causa da desobediência, o pavio está fumegando, está quase se apagando. E eu te faço uma pergunta: Deus poderia ter escolhido outro profeta, sim ou não? Deus poderia ter usado outro profeta, sim ou não? Só que o texto vai dizer que Ele não apaga o pavio que fumega. Então era Deus dizendo: eu não descarto Jonas por uma fase que ele está enfrentando. Ele é pavio que fumega, mas eu não apago. Ou seja, eu não deixo de fazer o que eu falei que ia fazer a respeito dele. Só ele precisa voltar a ser aceso, a ser pavio, a ser luz, a receber, aleluia, a presença do Espírito de Deus. Ele não apaga o pavio que fumega. Ele não descarta, aleluia, a tua vida. Jesus liga a cana quebrada e reacende o pavio que está se apagando. E para ele acender, ele tem que fazer o quê? Soprar. Você já viu uma vela acesa, o vento vem para querer o quê? E às vezes a força é tão grande que parece que a chama está se apagando, mas depois ela volta com mais força. Hoje Deus vai soprar aqui na vida de alguém. Ele vai soprar por dois motivos. O primeiro, para repreender esse vento que quer te apagar. E depois para te reacender novamente.
O vento está soprando para quê? Para acalmar esse vento que quer te apagar. Segundo, para reacender a tua chama novamente. Ele não descarta, Ele recupera, Ele refaz. Deus está dizendo: eu vou recriar, eu vou remontar, porque a minha graça te sustenta todos os dias. A minha misericórdia é a causa de você estar vivo hoje. E se você está vivo, é porque eu vou refazer algo, é que eu vou mudar algo. Levante as tuas mãos, volte a brilhar, volte a balançar como uma cana que não se curva em meio ao vento. Volte a receber água, volte a receber azeite. Por quê? Porque a cana quebrada não esmagará, e o pavio que fumega não se apagará. Recebe restauração, recebe amano. Onde está as canas quebradas? Onde está os pavios que fumega? Tem presença que te refaz, tem presença que te recompõe. Seja restaurado nesta manhã. Eu vou deixar você adorar, porque hoje Ele te livra do descarte. Hoje você vai ser utilizado. Vai começar por você. Deus quer utilizar a tua vida para quê? Para ser celeiro do Espírito Santo. Na tua vida vai encher, transbordar. Deus vai transbordar a tua alma de alegria. Deus vai transbordar a tua vida do azeite. Receba essa presença nesta manhã. Tem restauração para a cana quebrada, tem renovo para o pavio que fumega. Eu não sei como foi que você entrou por essas portas, mas aqui nesta manhã existem canas quebradas e pavios que estão fumegando. Eu quero te chamar aqui